construindo nossa fé sobre a rocha. E quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com a igreja, falei do hino pela manhã aqui, agora há pouco na escola sabatina, mas tem um hino. Geralmente os adventistas, cada um tem um hino especial do inário. Cada um tem um hino assim que se identifica com aquele hino. Não sei se acontece com você, mas geralmente no nosso meio sempre tem uma pessoa que aquele hino lhe toca mais. É um hino que você, quando você ouve, você se sente ali tocado por aquele hino. E no meu caso, um hino que me tocava ou me toca é um hino assim que falava justamente do que eu estava enxergando justamente quando eu estava estudando a palavra de Deus, quando eu estava caminhando para a igreja. O nome do hino é Eu Achei. O irmão fez assim ali agora. Irmãos, quando eu comecei a ouvir aquele hino, eu senti ali Deus dizendo para mim assim: olha, eu vou te dar um caminho. Eu vou te mostrar um caminho que vai verdadeiramente valer a pena você seguir esse caminho. Porque nós éramos a ovelha perdida. Nós não tínhamos talvez nem um rebanho. Imagina o caminho. E Jesus, quando Jesus aparece na nossa vida, Jesus é aquele que nos mostra o caminho. E quando eu tive o contato com o hino, foi um contato assim, que eu já tinha estudado a lição, no caso assim, o estudo bíblico, e eu já tinha enxergado o caminho. E quando o hino fala assim, que eu achei, sim, eu achei uma fonte, quando aceitei, meu rei, foi meu dia mais feliz. Eu não estou falando exclusivamente, irmão, de batismo, mas eu estou falando de você, tipo, a pessoa chegar na sua casa, a pessoa abrir a palavra, a pessoa te explicar e você entender o que ele está te ensinando. E a partir daquele momento o jovem, o adolescente, ele procura algo para se identificar. O adolescente está procurando algo para seguir, um caminho para tocar. E quando eu estudei a Bíblia, quando eu entendi que esse é o caminho da verdade, e esse é o caminho onde que eu e você devemos estar e devemos caminhar, apesar das tempestades, né, e de tudo que possa acontecer nesse caminho, mas nós sabemos que esse é o caminho. E na primeira Bíblia que eu ganhei, quando me batizei, eu escrevi, eu tinha o hino escrito todinho ali na Bíblia, porque era como se fosse assim, eu achei, é como para você lembrar, sabe? Às vezes você vai fazer umas compras no mercado e às vezes você anota para você não esquecer de alguma coisa. E quando eu escrevi aqui, o meu foco aqui era justamente lembrar que o que eu estava procurando eu achei. E eu não acho que eu não sou diferente de cada um de vocês que está aqui essa manhã, ou daqueles que estão assistindo ou ainda vão assistir. Porque quando você encontrou com Jesus, quando Jesus foi te apresentado na sua vida, você percebeu que o mundo que você estava inserido, que o mundo que você vivia ali, ele era um mundo assim, sabe, que não tinha sabor, que não tinha assim substância, não tinha firmeza. Mas quando você olha para Jesus e o que ele está falando para você, você entende o seu lugar e o seu papel neste mundo. E o meu lugar e o seu papel nesse mundo, o nosso lugar aqui, é adorar a Deus. E adora-se a Deus agindo em prol do próximo, levando ele à luz do Evangelho, porque um dia alguém teve o prazer e a alegria de procurar você e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus tem algo maravilhoso para você. Vai ser fácil? Não vai ser, mas ele garantiu, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, ali, do nosso lado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24.
Amém? Vamos orar, né? Santo e eterno Deus, nesse momento te pedimos que todos estejam com um único propósito de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Que nesse momento, Senhor Deus, eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que eu não te atrapalhe, mas que eu seja simplesmente um instrumento teu para falar a cada um de nós essa manhã aqui. Te pedimos que o Senhor estenda a sua mão poderosa e abençoe a vida de cada um aqui, de cada familiar representado, daqueles que não puderam vir. Que o Senhor também esteja com eles, o Senhor tem todas as coisas, Pai. Ó Pai, nos instrua com a luz do Evangelho, com a luz da Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa repousar nas nossas mentes e nossos corações, e que Ele seja o pregador, que Ele nos fale, que Ele nos ensine, que Ele nos doutrine, que Ele permaneça conosco, desde já, no doce nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o versículo 25 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Amém? Porque estava edificada sobre quem? A rocha. Irmãos, veja que texto top, retrospectiva aqui. Diz que há mais ou menos 3, 4 mil anos atrás, por aí, um rei estava deitado, estava em sua cama confortável, mas esse rei, ele teve um sonho integrante, um sonho que na verdade era um pesadelo. Era um sonho, mas que era um pesadelo. Mas que esse sonho lhe causava pavor, medo. E diz a história que quando esse rei acordou, ele não lembrava mais do sonho que ele teve. E ele ficou preocupado, ele ficou pensativo. Ele tentava lembrar daquilo que sonhou. Ele tentava lembrar daquilo que esquecia. Alguém aqui alguma vez teve algum sonho, sonhou com alguma coisa, mas assim que acordou, não lembrava do sonho? Que já aconteceu? Alguém já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, exatamente, muitas vezes. Mas esse rei, ele não conseguia lembrar do sonho. Não vou me alongar aqui, porque a pregação não é sobre esse rei, é só uma ilustração aqui sobre essa rocha ali. E aí esse rei, preocupado, chamou uns camaradas lá para tentar fazer com que ele lembrasse do sonho que ele esqueceu. E nenhum desses camaradas conseguiram lembrar. Até que surgiu o jovem Daniel. E, usado pelo poder de Deus, Daniel revelou aquele sonho, aquele homem. E Daniel contou um detalhe, o sonho que ele teve. E Daniel foi mais além. Daniel, além de revelar o sonho que ele teve, ainda explicou o sentido do sonho. Mas o que eu quero que vocês atentem aqui é que Daniel dizia, explicando que uma pedra foi jogada, foi cortada, na verdade, sem auxílio de mãos. E que essa rocha foi e bateu na estátua e as pedras a destruiu. Olha, essa rocha destruiu a estátua do sonho do rei. E Jesus aqui, falando sobre a substância da fé, Jesus aqui,
Ele está nos dizendo, e eu quero que você associe essa rocha lá, essa pedra que foi cortada, com esse texto aqui. Eu quero que vocês façam uma ligação. Se eu e você, preste atenção aqui, se eu e você estivermos vivendo na parte do ouro da estátua, na parte do peito de prata, na parte do bronze, ou na parte de ferro e barro, se a gente tiver nesse conceito, se a gente tiver no conceito da estátua, sabe o que vai acontecer com a gente? Seremos destruídos com a estátua. Agora preste atenção no que eu vou falar aqui. Mas se eu e você estivermos alicerçados, agarrados nessa rocha, nós iremos vencer neste mundo. Essa manhã, Jesus está dizendo, como disse para Daniel lá atrás, como disse para Nabucodonosor lá atrás, que os conceitos, que as filosofias desse mundo, as filosofias desse mundo, os conceitos desse mundo, os princípios desse mundo, eles serão destruídos. Mas se eu e você estivermos alicerçados na rocha que nós sabemos que é Cristo Jesus, não importa o vendaval que venha na tua casa, não importa as tempestades que possam surgir na sua vida, nada vai conseguir te separar da rocha chamado Jesus. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, Jesus está nos ensinando o caminho, o sucesso. Jesus está nos ensinando o caminho para o sucesso, o caminho para a vitória. Aqui, Jesus está dizendo para que a gente possa vencer as atribulações que esse mundo nos apresenta, as situações delicadas que existem nesse mundo. Ele está dizendo que nós devemos construir a nossa fé sobre Ele, nele, porque pode levantar o que for, mas aqueles que construírem a sua fé sobre a rocha Cristo Jesus, esses irão vencer o maligno. Irmãos, olhe para esse texto. Eu peguei só a parte da rocha, mas nessa mesma parábola Jesus contou a situação do homem que construiu a sua fé na onde? Na areia. Irmãos, quando eu olho para esse quadro aqui, eu entendo que tanto aqueles que vivem com Cristo, ou aqueles que decidem viver sem Cristo, ambos irão passar por essas atribulações aqui, ó. Vai vir a chuva, vai descer os rios, vai soprar os ventos. Irmãos, os problemas vão vir, mas Jesus está nos ensinando, e nós sabemos disso, que a solução para que a gente possa suportar, para que a gente venha resistir, não é construindo a nossa casa sobre a areia desse mundo, mas sobre a rocha chamada Jesus. E eu preciso, e nós precisamos nos unir para que a vitória não seja de um só. A igreja, Deus criou a igreja, não foi para uma pessoa. Jesus implantou o segmento igreja para o povo dele. A igreja não deve ser algo isolado, mas a igreja deve ser todos em um só. Eu, você, nós em quem? Em Jesus, em Cristo. Irmãos, no mundo que a gente estamos vivendo, eu e você podemos ser enganados pelas vãs filosofias desse mundo. O alerta de Paulo não foi apenas para o seu tempo, mas também é para o nosso tempo. Quantos conceitos, quantos princípios falsos, vamos colocar assim nesse sentido,
quantos enganos têm fazido com que várias pessoas tenham se afastado da presença de Deus. Eu comentava com alguém esses dias que às vezes eu e você deixamos de estar na presença de Deus, na beleza e na santidade da presença de Deus por tão pouco. Preste atenção, Judas trocou a salvação por 30 moedas de prata. Se a gente fosse converter em real, talvez não desse tempo ele comprar o gás. E quantas pessoas têm deixado de estar na presença de Deus por tão pouco? Gente, a nossa maior alegria, a nossa maior riqueza é estar diante da presença de Deus, é poder estar agindo em prol da causa dele. Pedro, Paulo, João, enfim, vários decidiram se entregar a Jesus e alicerçar a sua fé, a sua crença nele, mesmo sendo perseguidos, sendo presos, espancados, torturados. Eles permaneceram fiéis ali, agarrados na rocha chamada Jesus, porque eles sabiam o que queriam, eles sabiam para onde estavam indo. E essa manhã, eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Para o céu. E aonde começa o céu? Aqui. O céu começa aqui. E o céu é quem? Jesus. E aonde ele estiver? E aonde ele estiver, o céu será aqui. Você é um representante de Jesus aonde você estiver. E mesmo que as pessoas não concordem com você, eu não acho isso certo. Nós não estamos aqui para fazer a vontade do eu, mas para fazer a vontade de quem? De Deus. Irmãos, qual é o preço da rejeição da palavra do Senhor? Qual é o preço? A morte. Sabe qual é a primeira morte? Não ter mais vontade de estar na presença de Deus. Você tenta falar com uma pessoa e ela fica tipo dando desculpa, tipo brincando. Já aconteceu com alguém assim, você chegar para a pessoa e falar: cara, ei, Jesus, se ligue. E a pessoa leva na esportiva, leva na brincadeira, leva a sair. Você preocupado com a pessoa e a pessoa assim, sabe? Tipo, já aconteceu isso com vocês? Ó, abram aí em Mateus 21, a partir do 42. Amém? Diz assim: disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça onde? Do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí? Olha ali embaixo. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Vamos lá. Se a gente colocar esse texto no nosso termo aqui, igreja, o que é que a gente entende por isso? Ó, irmãos, a salvação de uma pessoa é algo importante
Ou depende? É importante. Independente de quem seja a pessoa. Sabe quando você chega no velório de uma pessoa que é seu amigo e você está lá olhando para ele e ele não está olhando para você mais? E você fica com 1001 ideias, pensamentos, vem à sua mente que você poderia ter feito algo para que aquela situação chegasse, mas que a pessoa estivesse talvez preparada para aquilo ali. Irmãos, Jesus vai nos cobrar. Assim como Israel vai ser cobrada, eu e você também seremos o quê? Cobrados. Porque eu e você, talvez, nós estamos fazendo a mesma coisa que o Israel fez no passado. Rejeitaram a mensagem de quê? De Jesus. E hoje, nós talvez não estamos levando a sério a mensagem de quem? De Jesus. Olha ali, ó. Irmãos, é sério, é sério. Isso é sério. É muito sério. Olha, a salvação de uma pessoa é muito sério. A gente não deve forçar ninguém a receber Jesus ou a aceitar Jesus. A gente não deve forçar. Mas isso não quer dizer que a gente não deve tentar levar Jesus para a pessoa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Irmãos, o versículo 44 diz assim: e quem cair sobre esta pedra, olha ali, ó, despedaçará-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao quê? Ao pó. Vamos voltar para a estátua. O que ia acontecer com a estátua? Virou? Aquela estátua representa o governo deste mundo. Representa o príncipe deste mundo que será destruído. E todo aquele que se achar fora dos princípios de Deus, ou melhor, que rejeitar o perdão, o amor de Deus, ele será reduzido ao quê? Pó. Eu queria que a igreja entendesse que o nosso trabalho como cristão, como servo de Deus, como pessoas que escolheram caminhar com Ele. Pense, vamos analisar aqui, gente. Ajudar alguém não é algo lindo? Cara, você ajudou alguém caiu, aí você vai lá, pega na mão daquela pessoa e tenta fazer o quê? Levantar ele. Vou colocar uma criança caiu, tá lá, caiu no chão, reladinha, chorando. E você vê, qual é a primeira reação que você tem? E aí ajudar. Nós somos essa criança que está lá, que cai. E que Jesus, como um pai, vai até aquela criança e tenta o quê? Levantar, ajeitar, cuidar. Mas tem muita criança que é danada. E de novo, e cai de novo. E o pai amoroso, que é ele corre desesperadamente para nos salvar. Porque ele não quer que a gente seja reduzido ao pó. Irmãos, olhe para o sacrifício de Jesus. Veja o preço que ele pagou para que eu e você não fôssemos reduzidos ao quê? Ao pó. E
derramou o seu precioso sangue. Talvez a nossa mente pequena talvez não entenda o tamanho do sacrifício de Jesus. Mas aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando e vai nos dando o quê? Como diz o apóstolo Paulo, né? Estou assim, a gente entender o que foi o tamanho do sacrifício de Jesus. Deus nos ofereceu perdão. Deus nos ofereceu salvação. Mas preste atenção. Se eu chegar para o Pedro aqui e dizer: Pedro, eu vou lhe dar essa Bíblia. Ele tem o direito de escolher se quer ou não. Sim ou não? Nós temos o direito ao quê? A escolha. E em meio a esse cenário que a gente está estudando essa manhã aqui, qual é a nossa escolha? Está na rocha, Cristo Jesus, ou está fora da rocha, chamada Jesus? Quando eu olho para esse texto, eu lembro de Adão. Deus chegando para Adão, vou colocar Jesus chegando para Adão e dizendo: olhe, não coma aquela ali não, porque se você comer aquela fruta ou aquele fruto ali, você vai morrer. Por favor, não coma. Aí Jesus chega para mim hoje e diz: Diego, eu sou a rocha, construa a sua fé, construa a sua casa sobre mim, porque a sua casa não vai cair. Não é parecido os conselhos? Jesus tentando nos proteger, é Jesus tentando proteger Adão, é Jesus tentando proteger a mim e a você hoje. Mas nós temos direito ao quê? A escolha. Sabe, o mais legal assim de Deus é que Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, e Ele é tão justo, que Ele permite que eu escolha amá-lo ou rejeitá-lo, mesmo sabendo que se a minha escolha for não, eu vou magoar Ele. Porque, preste atenção, vou dar aqui um exemplo. Se o seu filhinho fosse, digamos que tivesse um carregador aqui, ó, ligado, e ele pegasse o seu carregador e colocasse na boca, fosse para colocar na boca, o que você ia fazer? Para evitar o quê? E morresse. Deus está correndo, irmãos. Mas o problema é que nós também estamos. Só que Deus corre para nos alcançar, e nós corremos para não ser alcançados. Esse é o problema. Deus corre para nos alcançar, e nós corremos para não ser alcançados. Deus corre a nossa corrida. Porque se Deus fosse correr a corrida dele, né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Ele corre com o livre-arbítrio, mesmo que magoe ele, mesmo que a gente faça com que ele talvez chore, mas ele respeita o teu não. Ele respeita o seu: eu não quero, eu não posso, eu não devo, estou nem aí, mesmo magoando ele. Olha aqui em 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. Amém? Diz ali, ó. E chegando-vos para ele,
pedra viva. Ó, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Os homens rejeitam o quê? Jesus. Mas para Deus não existe algo mais belo, mais perfeito do que Jesus. Dá um exemplo. Se Jesus estivesse aqui hoje, as atitudes de Jesus não seriam aceitas pelo homem. De novo. Porque Jesus veio para ser aceito, mas ele foi o quê? Rejeitado. Mais uma vez, Jesus vem para a nossa vida. E nós temos o direito à escolha de rejeitar ele. Ó. E sabendo que se eu rejeitar ele, vou virar pó. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Então a minha missão aqui na terra, na minha vida, a minha missão em vida é o quê? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em quem? Em Jesus. Como? Lembra que ele disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É eu e você falando para o mundo de Jesus. Que longe de Jesus não existe vida. Que longe de Jesus não existe salvação, não existe verdade. Longe de Jesus existe morte, escuridão, trevas, sofrimento, dor, ranger de dente, luto, tragédias. Mas em Jesus, isso não existe. Às vezes eu oro e digo: Senhor, o mundo está em trevas, mas o Senhor é a luz. Me guie para que eu não venha magoar ninguém, sabe? É ruim você magoar uma pessoa. É ruim. Aí você fica sem jeito de chegar lá a pessoa e dizer: desculpa aí, porque nós somos duros, como pedra, né? Mas é ruim você perceber que magoou alguém. Versículo 6. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será o quê? Confundido. Por isso que está aqui hoje. Amém? Por isso que você disse sim para Jesus. Por isso que você resolveu caminhar com Ele. Porque você não anda mais na escuridão desse mundo. Porque você brilha como Cristo. Porque a luz dele está em você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Sabe quando eu sou a luz do mundo? Como eu estou agindo aqui na terra, como Jesus agiu. E nós sabemos muito bem qual é o sentido, o significado disso. Ou o versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foi destinados. Quantas pessoas, ao decorrer da história, conheceram Jesus e escandalizaram e foram embora. Esses dias ontem eu estava olhando um vídeo de pessoas famosas, ilustres, que conheceram a igreja, a mensagem, ficaram um tempo, mas que foram embora. Que nós oramos por essas pessoas, oremos por essas pessoas, para que, quem sabe um dia, né, elas possam retornar para Deus, enquanto a vida, a esperança, que a gente possa orar em oração por aqueles que estão afastados. Versículo 9. Mas vós
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu a missão? Amém? A sua missão é essa aqui, ó, anunciar a maravilhosa luz de Cristo a esse mundo. A nossa missão é resplandecer essa luz. Somos portadores dessa luz para o mundo que ainda está em trevas, até que Ele volte. Enquanto a gente respire, a nossa missão aqui nesse mundo é essa: falar e anunciar, viver Jesus. Que texto! A sua maravilhosa luz. Gente, Lúcifer estava diante dessa maravilhosa luz todos os dias. De todos os anjos, ele era o privilegiado, ele estava mais próximo dessa luz. Mas veja a loucura desse homem, desse ser que abandonou essa luz e caminhou para as trevas. Só que tem uma notícia triste. Eu não estou falando dele, eu estou falando de mim agora, estou falando de você. Nós podemos cometer o mesmo erro dele. Aqui, ó, nós estamos na maravilhosa luz de Cristo, mas se a gente sair da presença do Senhor, a gente está cometendo o mesmo erro dele. Rejeitar essa luz maravilhosa para viver em um mundo em trevas. E a Bíblia diz que o tempo do diabo, ele é o quê? Curto. E o nosso também. Eternidade só para aqueles que estão na rocha. Quem está na rocha, esses estão eternos. Irmãos, quando Deus entregou a Moisés as 2 tábuas dos mandamentos, elas estavam escritas em quê? Irmãos, dá para entender o significado disso? Pedras do trono de Deus, que representa a eternidade dos princípios de sua lei. Rocha, pedra. Para finalizar, versículo 10. Vós que em outro tempo não o que? Povo. Mas olha, mas agora sois povo de quem? Irmãos, nós somos povo de quem? Nós somos povo de Deus. Que não tenhais alcançado o quê? Misericórdia. Mas agora alcançaste o quê? E a misericórdia aqui, irmãos, tem nome: Jesus. Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos defende diante do acusador. Ele é aquele que traz sabor para a minha vida, para a sua vida. Ele é aquele que traz sentido para esse mundo. Ele é aquele que traz a luz para esse mundo, mas que infelizmente os homens têm rejeitado. Irmãos, para finalizar, o último versículo de hoje, Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Acima do céu ou embaixo do céu não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus. Por isso que hoje é um dia de felicidade, porque hoje, agora aqui, nós estamos diante da beleza da sua santidade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fortalecer a nossa fé e saber
que quando estamos em Cristo, não há derrota. Há o quê? Vitória. Vamos vencer o mundo, porque Jesus Cristo venceu por nós. Vou chamar o Marcos para ele vir louvar o Senhor. Irmãos, cada um aqui enfrenta uma luta, enfrenta um desafio. Mas quando nós olhamos para esse cenário no mundo de dor e sofrimento, nunca se esqueçam que todos aqueles que estão na galeria da fé, a vida deles não foi um mar de rosa. Eles passaram por grandes dificuldades, mas a fé deles estava sobre a rocha, Cristo Jesus. E quando vieram todas aquelas situações na vida deles, eles venceram, porque eles estavam em Cristo e Cristo estava neles. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Oh, oh, oh. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém?
Oi. Irmãos, Jesus foi aquele que dividiu a história. Antes de Jesus, éramos condenados ao fracasso, à morte, à destruição eterna. Depois de Jesus, nós somos candidatos ao reino do céu. Antes de Jesus, era trevas. Depois de Jesus, é luz. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa estender a sua mão sobre essa cidade, sobre as nossas casas, sobre nossos amigos, sobre todas as pessoas. E que Ele venha nos proteger de todo o mal. Nos ajude, Senhor, para que essa igreja que está aqui hoje venha testemunhar da breve volta do Teu Filho amado aonde ela estiver. Que Deus nos abençoe. Santo e eterno Deus, antes do Teu Pai, do Teu Filho amado, nós estávamos condenados ao fracasso. Mas depois de Teu Filho amado, nós fomos abençoados e conduzidos para as mansões celestiais. Em Jesus, a nossa vida ganha cores, ganha vida. Pai, fortalece a nossa fé, firma os nossos passos. Venha ser com aqueles que estão distantes. O Senhor possa trazer eles de volta para os Teus braços. E Deus sabe na Tua presença. Te suplicamos que o Senhor nos proteja de todo o mal. Pai, venha ser com aqueles que estão enfermos. Venha ser com aqueles que estão famintos. Com aqueles que os nossos olhos não enxergam. Permanece com eles, Senhor. Os ajude e os fortaleça. No doce nome de Jesus, abençoe essa igreja e que ela possa dar fruto para o Teu reino. No doce nome de Jesus. Amém.